Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos ao nosso curso de programação no MATLAB. Essa é a nossa aula de número 36. E essa aula vai ser bem interessante, que a gente vai aprender como que a gente pode gerar uma lista de dados mediante ao clique do mouse. Eu vou mostrar mais pra frente qual que é a ideia. E a partir disso a gente vai criar uma matriz de distância em que a gente vai calcular a distância euclidiana entre nossos pontos. Então, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com seus amigos e me ajude a fazer o canal crescer. Então aqui está a ideia, e foi o que eu falei anteriormente. Eu quero que você gere dados em duas dimensões, utilizando o ginput como a nossa função principal desse vídeo, e a gente vai calcular a distância euclidiana. E a gente vai fazer isso primeiro usando loop, e depois eu vou mostrar como a gente pode fazer isso sem usar loop. Então essas são as funções do MATLAB. E a ideia é o seguinte: a gente vai ter a gente vai pegar pontos aleatórios, a gente vai gerar tipo um gráfico assim e vai ter essa mira aqui. E a gente vai clicando com o nosso mouse e vamos pegando esses pontos, igual tá fazendo aqui. Aí a gente vai calcular a distância desses pontos e a gente vai gerar essa matriz de distância e plotar um histograma depois. Então essa que é a ideia. Então vai ser bem legal porque a gente vai ter o primeiro contato com a função de input, que é bem legal de se trabalhar, que você vai pegar os seus dados num gráfico, por exemplo, e vai armazenar eles como um vetor. E isso é muito importante quando você tem por exemplo, você plota um gráfico, você tem muitos dados e você quer pegar apenas aquele ponto específico do gráfico, você vai dar um clique. Opa! Então é isso. Eu cliquei sem querer no mouse e foi pro final do slide. Agora pause o vídeo e vamos para o MATLAB. Aqui no MATLAB, a primeira coisa eu vou escrever aqui pra gente dar uma olhada como que essa função se comporta. Deixa eu pôr aqui do lado. E vocês estão ouvindo o clique do meu mouse, eu espero que estejam, mas eu tô clicando aqui e não tá acontecendo nada. Agora eu venho aqui e fecho, e ele deu algum erro aqui, e na verdade ele nem armazenou. Deixa eu tentar de novo. Pronto. Eu apertei a função Enter e tá aqui todos os pontos que eu cliquei. Eu devo ter clicado... Deixa eu ver. Eu provavelmente cliquei 9 vezes, pelo jeito, e a gente salvou esse conjunto de pontos. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa mesma ideia, só que eu quero que primeiro ele plote os pontinhos pra gente saber onde a gente clicou. E ele armazena numa variável em si, né? E não no ANS do MATLAB. Então essa que é a ideia. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou definir como não números o nosso plot inicial da figura. Tá aqui. Esse é o primeiro passo. Depois a gente vai gerar os dados aqui. E eu vou usar um loop neles, que vai ser basicamente um operador booleano, em que ele vai pegar os dados sem parar. E ele só vai parar de pegar os dados quando a gente apertar o espaço. Então eu fiz um string compare aqui, em que quando for o espaço que a gente aperta, ele sai dessa lógica. Então, vamos vir aqui. Beleza, então vamos pegar os pontos. Fazer pontos aqui. Fazer esses pontos liganos aqui, só por... pegar bastante pontos, né, pra gente ter certeza que funcione tudo certo. Tá, agora apertei espaço e ele acabou. Ok, bom, primeiro eu preciso pegar um numeral dos meus valores. Ok, sem nenhum problema, 81, que seria o tamanho dos meus pontos aqui. E eu vou fazer um for para calcular para cada interação a distância euclidiana. Então isso aqui primeiro vai ser uma raiz quadrada. Na verdade, não, deixa assim mesmo. E eu vou ter o meu xg menos o meu x de j, que seria o meu ponto 1 menos o ponto 2. Eu elevo isso aqui ao quadrado,
mais o meu y de menos y de j. Também vou elevar isso ao quadrado. Espera aí que deu algum problema no teclado. Aí, funcionou. E eu tiro a raiz disso, sem nenhum problema. Vamos executar aqui. Ok, tudo certo. Vamos agora simplesmente fazer esse plot inicial. Na verdade eu esqueci de colocar um igual aqui, né? Então, simplesmente o mais importante, né? Eu esqueci de salvar os nossos valores. Então vamos fazer tudo de novo. Pronto, o MATLAB terminou de calcular. Então agora eu vou fazer um plot na figura 2 e tá aqui, esses estão os nossos pontos e aqui tá a nossa matriz de distância. E uma coisa curiosa é que essa matriz, ela é uma matriz simétrica, como vocês podem ver aqui no desenho. E era para ser isso de fato. Então, ok. O que eu vou fazer agora? Ao invés de a gente usar esse for aqui, eu vou usar a função bxfun para calcular a mesma coisa. Por que eu prefiro evitar fors? Porque geralmente, às vezes não tem como, você tem que fazer uma coisa dentro de um for, dentro de um loop. Só que é sempre bom evitar, porque primeiro que é mais custoso do ponto de vista computacionalmente, geralmente demora mais. Eu tive que pausar o vídeo aqui, porque ele ficou rodando. E às vezes é mais fácil errar. Então a gente só usa for quando não tem outra saída. Então aqui eu vou usar a função bsxfun, operador de menos, de x transposto. Isso aqui vou levar ao quadrado. E fazer a mesma coisa para o y. E eu tenho que fechar isso aqui, né? Ok, sem nenhum problema. E eu vou colocar para ele plotar aqui um negócio, printar na verdade, um resultado que vai ser a diferença entre os dois, pra gente ter certeza que tá certo. Pra você fazer diferença de umas matrizes, tem uma regra de álgebra linear, então eu já mostrei, se não me engano, em algum vídeo. Então só aceitem que essa aqui é a fórmula pra gente calcular a diferença. Ok, acho que tá tudo certo. Vamos ver agora. Aqui na verdade diz mat, né? Tá, muito obrigado, MATLAB. E beleza, então tá certo. Essas duas funções são iguais. E como vocês podem perceber, quando eu usei essa função no MATLAB, foi instantâneo. Ele calculou super rápido. E enquanto que quando eu usei o for, a gente ficou aqui e eu tive que pausar o vídeo porque tava demorando demais. Então, beleza. Agora a gente vai plotar o histograma. E é o seguinte. A gente pode vir aqui, né? Escrever apenas ist dos nossos dados, de dist mat. E vocês vão ver aqui que plotou um monte de coisa. Por quê? Porque a gente precisa meio que filtrar esses dados. A gente precisa pegar uns valores específicos. Então, deixa eu voltar aqui. O que ele estava fazendo? Ele estava pegando todos os dados. Só que isso aqui é uma matriz simétrica. A gente não quer que pegue esses dados, que tem dados repetidos. Então, o que eu vou fazer? Eu quero pegar apenas os valores da diagonal que estão acima da diagonal principal. Então, essa é a gente só quer a matriz triangular superior. E a gente fez isso na nossa parte de matrizes, como que a gente pode calcular, como que a gente faz no MATLAB essas coisas. Só que aquilo lá foi mais para explicar, para ter um exemplo de como trabalhar com matrizes. Porém, o MATLAB tem uma função que chama true. Se eu posso vir aqui, né? Significa upper. Então ele pega a nossa... Ele vai extrair apenas
parte triangular superior do nosso histograma. Então, agora isso aqui vai ser a nossa matriz. Dist match. Então, vamos ver o que isso aqui vai resultar pra gente. E, olha, tá quase. Ele ainda deu alguns problemas aqui. Por quê? Porque a gente precisa, na verdade, usar essa função non-zeros do MATLAB para corrigir. O que essa função ela faz? Ela vai basicamente pegar um vetor de coluna de elementos não zero de S. Então, porque a gente pode estar trabalhando com elementos nulos aqui. Então, vamos ver aqui. E beleza. Sem nenhum problema. Tudo certo. Então, eu acho que talvez eu tenha explicado meio por cima. Mas a ideia é o seguinte. Quando a gente fez essa matriz aqui. Deixa eu escrever ela aqui. A gente tem vários zeros. Vários zeros. E a gente não quer isso. Então, eu uso essa função non-zeros. Que ela vai tirar esses valores. Então, vamos copiar aqui pra gente ver. Ela tira e ela meio que lineariza os valores. Eles colocam em um vetor só. Então, essa que é a ideia. A gente podia dar a função reshape do MATLAB ou resize, eu não lembro qual das duas que é, eu esqueci agora. Que você poderia simplesmente alterar essa matriz. Eu usei a função non-zeros aqui. E foi isso que ela fez basicamente. Ela, como se ela tivesse pegado os dados de uma matriz e transformado num vetor e tirado o zero disso. Então, com isso a gente conseguiu plotar o nosso histograma. E basicamente é isso a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.